Olá, olá, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português comigo, tá certo? Então, vamos ao que interessa, não é, pessoal? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ok. Então, o tema da nossa aula de hoje trata-se de predicativo do sujeito, aquele termo que atribui características ao sujeito, ok? Então, pessoal, deixa eu colocar aqui maior. Pessoal, assim como o corpo humano possui uma estrutura, tá certo? De cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores, a oração também tem uma estrutura, ok? Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui é a estrutura de um período simples. Eu coloquei porque é preciso que vocês entendam, tá? E relembrem, tá certo? Dessa estrutura. Normalmente, a estrutura de um período simples, aliás, o que é um período simples, tá? É uma frase verbal, ela tem simples porque tem apenas um verbo ou uma locução verbal. Então, normalmente, essa é a estrutura. Tem o sujeito, o verbo e o complemento, certo? Observem esse exemplo. Eduardo comeu um doce de goiaba. Quem comeu um doce de goiaba? Eduardo, portanto, é o sujeito. O verbo comer, que é um verbo transitivo direto. Transitivo por quê? Porque precisa de complemento, tá certo? Então, ele comeu o quê? Quando eu faço essa pergunta, ok, percebam que na minha pergunta tem o o e a palavrinha aqui. O o é um artigo, então não é preposição. Se esse verbo não exige o uso de preposição, eu vou ter um complemento que se chama objeto direto, tá certo? Por quê? Porque não pede preposição, tá? Então, vamos seguir. Aqui é o complemento do verbo, tá certo? Então, perceberam aí que seguiu essa estrutura, sujeito, verbo, complemento. Então, seguimos. Pessoal, predicação verbal. Então, chama-se predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, ok? E entre os verbos e os complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, que são aqueles verbos que não exigem complemento verbal, tá certo? Eles não precisam de complemento, pois o próprio verbo se basta, tá? A própria ação verbal, ela se completa. E nós temos os verbos transitivos. O que são os verbos transitivos? Aqueles verbos que não têm sentido completo sozinhos, tá certo? Eles precisam de complemento. Então, esses verbos, eles negociam o sentido com o complemento verbal, tá certo? Porque eles dependem do complemento para ver sentido completo. E nós temos os verbos de ligação. Gente, os verbos de ligação, o próprio nome já diz a função desses verbos, tá? Esses verbos têm a função de ligar a característica do sujeito ao sujeito, ok? Então, esses verbos não possuem complementação verbal, ok? Tá? Eles têm o quê? Eles indicam a característica do sujeito. Ligam, né? A característica ao sujeito. Então, vamos analisar algumas orações, tá certo? A primeira, Eduardo viajou. Quem viaja, tá certo? Você entende que a pessoa viajou, né? Foi para outro lugar. Não precisa você saber onde, não seja curioso, tá certo? Simplesmente a informação principal é você saber que a pessoa viajou, não está em casa, tá certo? Então, o verbo viajar, ele é intransitivo. Não precisa de complemento, ok? Eduardo comeu o quê? Percebam que quem come, come algo. Então, comeu o quê? Maçãs. Então, gente, o verbo comer, ele é transitivo direto. Por quê? Porque ele precisa de complemento e o complemento não vem preposição, tá certo?
Nós temos no exemplo seguinte, Eduardo assistiu ao filme. Quem assiste, assiste a algo, tá certo? As pessoas normalmente costumam errar muito, tá? A relação do complemento desse verbo assistir. Por quê? Dizem normalmente assim, eu assisto o seriado do Chaves. Você não assiste o seriado, você assiste ao seriado, tá certo? Porque o verbo assistir, ele exige a preposição a, que é essa aqui. Então, quem assiste, assiste a algo. Então, Eduardo assistiu a que? Olha a minha pergunta que eu fiz para o verbo. A que? Eu usei a preposição a junto da palavrinha que, tá certo? Então, se na minha pergunta tem preposição, o meu complemento vai ser preposição e vai ser um complemento indireto. E se chama objeto indireto. Portanto, o meu verbo transitivo indireto. Por quê? Porque é um verbo que exige preposição. Eduardo é engraçado. Percebam que aqui o verbo, ele não está expressando uma ação. Ele simplesmente está ligando a característica engraçado ao sujeito, que é o Eduardo. Então, engraçada, que é a característica, é um predicativo do sujeito, tá certo? Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. Seguinte. Pessoal, predicativo do sujeito com o verbo de ligação. Então, vamos lá. Sintaticamente, a palavra que qualifica o sujeito, né, que caracteriza o sujeito por meio de um verbo de ligação, é classificada como predicativo do sujeito, certo? Então, sintaticamente, tá certo? Porque na morfologia, o que é que caracteriza? É o adjetivo. Mas sintaticamente, onde você vai observar a função da palavra, a característica do sujeito vai se chamar de predicativo, tá certo? Então, vejamos os exemplos seguintes. Você é linda. Eu coloquei aqui um sinal de igualdade substituindo o verbo é, tá certo? Porque esse verbo ele só tem a função de ligar a característica ao sujeito. Então, essa característica é desse sujeito pertencente a ele, portanto, igual. O bebê estava calmo e sorridente. O bebê, coloquei o sinal de igualdade, substituindo o verbo, tá certo? E calmo e sorridente são características pertencentes ao sujeito, que é o bebê, certo? Gente, aqui são, os verbos de ligação, tá certo? Dessa maneira fica melhor, mais fácil de vocês aprenderem, tá certo? Os verbos de ligação, eles são mais limitados, tá? Os verbos de ação, eles são infinitos, mas os de ligação, eles são limitados. Então, aqui são alguns deles, tá certo? O cafés para dois, cafés para dois. O C vem do verbo continuar. O A vem do verbo andar. O S vem do verbo ficar. O E, verbo estar. O S, verbo ser. Para dois, porque tem dois verbos que iniciam com T, que é o verbo parecer e o permanecer. Estes verbos são verbos de ligação, tá certo? Então, não confundam esses verbos com verbos de ação. Esses são verbos de ligação. Mas o verbo andar, ele tem uma exceção. Por quê? Porque ele tanto pode ser verbo de ligação, como pode ser verbo de ação, tá? No sentido de andar, de caminhar, será verbo de ação. Mas no sentido de estado, será verbo de ligação. Por exemplo, Maria anda triste. Não quer dizer que a Maria está caminhando e triste. Caminhando de maneira triste, tá certo? É o estado como ela se encontra no momento. Ela anda triste, né? A gente percebe como é que ela está no momento. Então, é o estado da Maria. Então, aí seria verbo de ligação, tá certo? Então, diferença entre verbo transitivo e verbo de ligação. Então, gente, cuidado para não confundir verbo transitivo, direto e indireto, com verbo de ligação. Vamos analisar os exemplos, tá certo? Primeiro exemplo. Os alunos apresentaram um espetáculo musical. Eu coloquei em vermelho os verbos de cada período, ok?
para ficar mais fácil de vocês identificarem, certo? Então, os alunos apresentaram, eu faço a pergunta, o que? O que eles apresentaram? Porque somente o verbo apresentar não vai ter sentido, ele precisa de um complemento verbal, que é esse aqui, onde eu estou circulando com essa seta, tá certo? Completa o sentido do verbo apresentar. Os alunos apresentaram o quê? Um espetáculo musical, ok? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo. Todos gostaram do espetáculo. Aí eu faço a pergunta, todos gostaram de quê? Ou se o verbo fosse um verbo que exigisse a preposição em, seria em que. Mas nesse caso, o verbo gostar exige a preposição de, tá certo? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém, tá certo? Então, todos gostaram de quê? Do espetáculo. Do espetáculo é o complemento do verbo gostar, tá certo? Portanto, é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Agora, terceiro exemplo, a plateia ficou emocionada. Você vai perguntar, a plateia ficou o quê? De quê ou como? Você vai perguntar como. Sempre que você perguntar o verbo com essa palavra como, aí se tratará de verbo de ligação. A plateia ficou como? Porque aí você vai ver que nós estamos falando de estado, tá? Não de ação, tá certo? Aqui é o estado. Ficou como? Emocionada. Foi como a plateia ficou, o estado da plateia. Se trata de estado, pessoal, é verbo de ligação, tá certo? O verbo ficou, olha aqui, o café para dois. O F ficar é um verbo de ligação, tá certo? Então, sempre que você usar o como, se der para fazer essa pergunta ao verbo, é porque está se tratando de verbo de ligação, tá certo? Predicativo do sujeito com verbo transitivo ou intransitivo. Então, olha aí como é a língua portuguesa. O predicativo do sujeito não só aparece com o verbo de ligação, ele também aparece com verbos transitivos e intransitivos. Então, ó, pode haver predicativo do sujeito também em orações com verbo transitivo ou intransitivo. Vejamos os exemplos seguintes. Primeiro exemplo, o menino chegou feliz ao parque. Prestem atenção, quem foi que chegou ao parque? O menino. E como ele estava? Feliz. Foi assim que ele chegou ao parque, certo? Feliz. Então, aqui, menino é o sujeito, o verbo é intransitivo, porque quem chega, chega. Não precisa dizer onde, né? O lugar que chegou. Então, o verbo é intransitivo. E aqui, feliz é o predicativo do sujeito, a característica do menino, do sujeito. Como ele chegou ao parque feliz, o estado em que ele chegou, tá certo? Então, aqui é o meu predicativo do sujeito. Segundo exemplo, o homem abriu a janela preocupado. Gente, quem foi que abriu a janela? O homem abriu a janela. Então, o homem aqui é o sujeito. Abriu o quê? O verbo abrir sozinho não tem sentido. Então, é transitivo, porque é aquele verbo que precisa de complemento. Abriu o quê? A janela. Se ele é transitivo, e olha a pergunta que eu fiz ao verbo. Abriu o quê? Esse o não é preposição, ele é artigo, portanto, o meu verbo é transitivo direto, porque não exige preposição, tá certo? E a janela completa o sentido do verbo abrir. Abrir o quê? A janela. Se é o complemento do meu verbo, é o objeto. E direto, porque o verbo não exige preposição, certo? Preocupado. Quem foi que abriu a janela preocupado? O homem. O sujeito. Então, preocupado é o predicativo do sujeito. Ele abriu a janela e estava preocupado quando abriu a janela, tá certo? Então, é o estado como ele se encontrava ao abrir a janela. Então, viram aí que nós tivemos aqui predicativo do sujeito com o verbo intransitivo, predicativo do sujeito com o verbo transitivo. E aqui, anteriormente, nós vimos o predicativo do sujeito aqui, onde está passando a setinha, com o verbo de ligação.
tá certo? Então, pessoal, aqui é uma música, tá? Eu coloquei A Raça Humana, Gilberto Gil. Vou até procurar aqui no meu celular para me colocar a música para vocês. Raça Humana. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tem aí. Trabalho de Deus. Raça humana é uma semana de trabalho de Deus. A raça humana é a ferida acesa, uma beleza, uma solidão. O fogo eterno e a morte e a ressurreição. Uma semana, trabalho de Deus. Raça humana é uma semana, trabalho de Deus. Então, gente, deixa eu voltar aqui a imagem. Não vou colocar a música toda, porque ela é bastante extensa, por ser mais lenta, tá certo? Então, aqui a raça humana é uma semana do trabalho de Deus, a raça humana é a ferida acesa, uma beleza, uma podridão. O fogo eterno é a morte e a ressurreição. A raça humana é o cristal de lágrima, da labra, da solidão, da mina, cujo mapa traz na palma da mão. A raça humana risca, rabisca, pinta, a tinta, a lápis, carvão ou giz, o rosto da saudade que traz do Gênesis dessa Semana Santa. Entre parênteses, desse divino oásis da grande apoteose da perfeição divina na grande síntese. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana. Então, aqui é uma música de Gilberto Gil, tá certo? Eu coloquei para a gente analisar. Então, é hora de testar os conhecimentos de vocês, tá? Sobre o que nós aprendemos. Os verbos de ligação, também chamados de verbo de estado, porque expressa estado também, não expressam ações do sujeito. Simplesmente aproximam o sujeito do seu predicativo, isto é, de seu estado, de suas qualidades e características. Então, na oração, a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Identifique o sujeito e o predicativo do sujeito. Pessoal, a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Qual é o sujeito? Oi? Estão ouvindo? A raça humana. A raça humana é o sujeito, tá certo? E agora, item B. Que termo nessa oração liga o sujeito a seu predicativo? Qual é o termo que faz a ligação do predicativo com o sujeito? Oi? O verbo é? Isso, o verbo é, que vem do verbo ser, é um verbo de ligação, ele que faz essa ligação, tá certo? Localize no texto outras orações que apresentam a mesma estrutura sintática da oração acima, ou seja, com predicado nominal. Então, vamos lá para o texto identificar. Além dessa oração aqui, vamos ver se tem mais. Não, pelo que eu percebo, só tem esse refrão, né? A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Aqui, a raça humana é a ferida acesa.
Então, aqui nós temos também, ó, a mesma estrutura, tá certo? Sujeito, verbo de ligação e predicativo, tá certo? Nesta oração. Então, vamos seguir para a segunda questão. Os predicados verbais e nominais podem produzir efeitos diferenciados, tá certo? Na construção do texto. Com base nessa afirmação, explica a diferença de sentido entre os trechos abaixo em que foram empregados diferentes predicados nominais e verbais. Vocês irão explicar a diferença, tá? Aqui no item A, que diz: a raça humana risca, rabisca, pinta, a tinta, a lápis, carvão ou giz, o rosto da saudade que traz do gênero. E no item B, a raça humana é a ferida acesa, uma beleza, uma podridão, o fogo eterno e a morte, a ressurreição. Pessoal, vocês irão identificar, tá certo? A diferença desses verbos que tem aqui no item A para o item B. Qual a diferença entre esses dois trechos, tá? Qual a diferença que cada um traz, tá certo? Essa segunda questão vocês irão fazer no caderno, tá certo? E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Pela atenção de vocês. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, a atividade de casa, além dessa questão que vocês irão resolver, tá certo? Eu vou colocar no grupo, ok? As páginas. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro o conteúdo. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida é só me chamar no privado ou no grupo mesmo da escola, tá certo? Então, beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.